O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um grupo internacional de astrônomos descobriu pela primeira vez um buraco negro de massa estelar avulso, sozinho no espaço. Tudo graças ao fenômeno das lentes gravitacionais. Normalmente, buracos negros só podem ser descobertos em duas circunstâncias. Ou porque estão se alimentando de matéria em discos brilhantes de acreção ao seu redor, ou porque vemos uma estrela companheira orbitando ao redor dele, o que parece ser um ponto vazio. Nos dois casos, o processo quase sempre envolve astros vizinhos, seja para doar a matéria consumida ou para denunciar a presença de uma massa invisível. Sabemos, contudo, que deve haver muitos buracos negros que nasceram do colapso de estrelas solitárias. O problema é que, nesses casos, é muito difícil detectá-los, mas o grupo encabeçado por Kailash Sahu, do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, nos Estados Unidos, conseguiu, graças à detecção de um evento de lente gravitacional, fazer essa descoberta. Sabemos que objetos com massa causam desvios em raios de luz, como se fosse uma lente no espaço, e há projetos dedicados a dedicar eventos assim, como o MOA e o OGLE. Ambos detectaram e reportaram um desses eventos em 2 de junho de 2011, na direção do bojo galáctico, onde há grande concentração de estrelas. O que eles viram foi uma estrela aumentar de brilho e depois aos poucos voltar ao normal, como se uma lente tivesse passado à frente dela. O trabalho subsequente envolveu colher observações do telescópio espacial Hubble para estudar detalhadamente a estrela que foi amplificada, em 8 sessões de observação feitas ao longo de 6 anos. Esses dados de alta precisão permitiram uma análise cuidadosa do evento e sugeriram alguns detalhes extraordinários. A magnificação de brilho foi de cerca de 400 vezes e o evento todo, do começo ao fim, deve ter durado aproximadamente 270 dias. O grupo pôde determinar que a massa que passou à frente para produzir a lente gravitacional teria de ser 7 vezes maior que a do Sol, localizada a uma distância de pouco mais de 5.000 anos-luz daqui. A massa é incompatível com estrela de nêutrons ou anã branca, e não há fonte de luz para ela, ou seja, só pode ser mesmo um buraco negro. A análise de seu deslocamento pela galáxia sugere que ele recebeu um pequeno coice da explosão de supernova que o gerou. O resultado foi submetido para publicação ao Astrophysical Journal. Cássio, ainda não passou pelo peer review, mas me parece aqueles casos que você abre e fecha, né? Não tem mais o que pode ser isso aí. Os dados são de altíssima qualidade, você tem imagens do Hubble, você vê lá a estrela brilhantona, depois vai diminuindo o brilho. Não tem outro caminho e é uma descoberta inédita. Não é inesperada, a galera tá esperando isso há algum tempo, precisa da sorte do buraco negro passar exatamente na frente. E você imagina, um buraco negro de massa estelar. A massa é significativa, mas o tamanho é bem pequenininho, né? E ele fazer essa distorção, mas finalmente aconteceu pela primeira vez. Eu imagino que conforme esses surveys vão se tornando cada vez mais comuns e mais capazes, e a inteligência artificial também vai rapidamente processando isso e dando esses alertas, a gente tende a enxergar mais eventos como esse. Mas esse foi o primeiro, deu um pontapé inicial. O que me chamou a atenção foi o tempo que levou para os caras chegarem a essa conclusão. Nós estamos em 2022, eles apresentaram o paper, e o evento em si aconteceu em 2011. Tudo bem, eles passaram até 2017, tem dados do Hubble até 2017, mas mesmo assim, 5 anos para os caras falarem, não, é isso mesmo. O que você achou? Você acha que tem algum boi na linha que eu não estou pegando aí, para ter esse tempo todo até a publicação? Ou é como eu tive à primeira vista a impressão, é um caso de abrir e fechar aí e resolver de uma vez? Pois é aquela grande questão, né? Ainda não passou pela arbitragem, pelo referir, então a gente precisa ver realmente com calma. Em princípio, é o abre e fecha que você falou, porque tudo leva a crer, né? Todas as evidências levam a crer. A gente não tem o que fala de smoking gun, né? Que você não consegue ver lá na cena do crime a arma ainda fumegando, né? Já que a enquete está falando aí dos filmes, vai lá para uma outra classe de filmes, mas não tem nisso, né? Porque a gente não consegue ver, óbvio, o buraco negro a gente não vai conseguir ver. Mas o evento de amplificação aconteceu. E aí, com a amplificação registrada,
Einstein na veia, pode colocar lá a relatividade geral, e você tem, né, a massa do objeto que fez com que aquilo a luz fosse amplificada como a lente. E aí, aquilo, 7 massas solares. Bom, 7 massas solares, se for um corpo, não for um objeto compacto, qual é a categoria desses objetos, teria que estar emitindo luz de uma maneira que seria detectável, seria uma estrela. Lá na transição de massa intermediária para estrela massiva, não tem nada. Então seria uma estrela visível, não tem nada. Não pode ser dos escuros, né? Muito escuro, não, pouco brilhante, a anã branca, porque tem um limite de massa. Dos escuros, estrela de nêutrons também tem seu limite de massa, já violado por essas 7 massas solares, mesmo que erre 50%. Então sobra, né, o buraco negro. Beleza, 7 massas solares e tal. Agora, realmente, levar 10 anos para uma descoberta dessas é um evento que estava sendo esperado, é um evento que, inclusive, faz parte aí de várias teorias, por exemplo, aquela questão dos machos, né? Não exatamente os machos aí que a gente fala bastante de vez em quando, mas os objetos massivos do halo, objetos massivos e compactos do halo, na sigla em inglês vira macho, que são esses objetos que a gente não consegue ver, são massivos e preenchem o halo. Seria a origem da matéria escura na nossa galáxia. Os machos já foram descartados porque observações desse tipo não mostram eventos dessa maneira numa frequência em que precisaria acontecer se o halo fosse povoado por esse tipo de objeto. E aconteceu agora, né? Essa parte aí dos machos vem aí desde a década de 1980, 1990, e agora que tem uma que não seja um caso de uma lente gravitacional por uma outra estrela, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro menorzinho, ou seja, isso descartado, morto e agora enterrado, mas 10 anos para fazer essa confirmação é uma coisa que você... fizemos uma conta, deu 7 massas solares, 5, mais ou menos 2, ainda está valendo demorar todo esse tempo para fazer a publicação. Aí, mais do que esperar o repórter referir, é sair correndo e pegar esse pré-print, esse rascunho, como a gente fala, para ver alguma explicação desse tipo, porque dados do Hubble com 10 anos de atraso, né, ou 10 anos de maturação para ser publicado, não é muito comum, não.